falar do Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos lá, a gente tá na guarda da lista de relacionados pro Vasco pro jogo de amanhã por conta dos 2 potenciais desfalques. O Adson pode seguir de fora, esse pode no sentido de possibilidade, né, obviamente. E o Maicon também. O Adson não viajou pro fim de semana, lá no jogo contra o Grêmio, em Chapecó. Ele segue com dores musculares, se recuperando, depende ainda dessa reta final de preparação agora antes da viagem. E tem a situação do Maicon também, que saiu com dores, vai depender também de uma última reavaliação antes da viagem. Caso eles não viajem para o jogo de amanhã, a gente deve ter aí, até se o Rafael Paiva der uma forçadinha, Payet e Coutinho em campo, pelo menos de início de jogo, ou então, caso ele repita o expediente do fim de semana, o Coutinho começa jogando, e aí o Payet pode entrar ao longo do jogo, ou até vice-versa, e o Emerson Rodrigues seguiria no ataque, apesar do GB ter entrado bem, né? Tem o garoto GB também brigando aí por essa posição do meio pra frente. Na defesa, se o Maicon não jogar, o Rojas entra nessa posição. Então são aí as possibilidades para amanhã. O Vasco, em meio à disputa do Brasileirão, tem esses 2 jogos contra o Dragão. O primeiro amanhã fora de casa e o segundo na semana que vem em São Januário. Essa é a situação do Vasco com esses 2 potenciais desfalques, o Maicon e o Adson. Falamos disso nos últimos dias, principalmente o Adson, né, que fez falta no fim de semana. Vamos aguardar. O Vasco que engatou 4 vitórias seguidas, e aí vem de 2 derrotas consecutivas, né? A última num campo que, eu vou te falar, em qualquer futebol profissional levado a sério, aquele campo seria interditado para qualquer partida, né, filho? Lá não tem explicação, aquilo lá não... Foi até teve um jogo também do Botafogo nas eliminatórias para se classificar para Libertadores, né? Que foi lá na altitude, que tinha um monte de pedra no campo. Aquilo aí não tem como, surreal, velho. né, Eu acho que tem que ter uma fiscalização antes do jogo e durante, né? No caso desse de causas naturais, né? Tempestade e tudo mais, não tem que ser interrompido e adiado ali, faz outro dia, outro horário, enfim. Agora, você acha que o Vasco é para se preocupar com esses 2 tropeços seguidos ou tá numa situação tranquila com 23 pontos? Eu acho que o Vasco tá melhorando ali o elenco, o Pedrinho deu uma força ali com a chegada do Coutinho ali, então acho que eles vão correr atrás de outras contratações também. Eu acho que é uma coisa, o Vasco não vai descer mais assim, eu acredito que vai ficar ali pelo meio da tabela e tal. Acredito que até termine o campeonato ali perto de 8º, por aí. Acho que não vai ter essa decadência aí igual que teve no ano passado e no início desse ano, né? Preparação para Dragão e Vasco amanhã no Antônio Ascioli. 4,5 milhões de premiação se o Vasco avançar para as quartas, o que não acontece desde 2015. Até aqui o Vasco já acumulou 8.800.000 em premiação nessa Copa do Brasil. A ida fora e a volta na terça que vem em casa. A expectativa do retorno do Adson para o time titular, ele que viajou com a delegação do Vasco, né, tá aí à disposição do técnico Rafael Paiva, e o Maicon também, assim como o Felipe Coutinho e o Payet. Hoje, pela manhã, a atividade foi no Rio de Janeiro, então a gente já teve a viagem na parte da tarde. Projetando o time do Vasco, Léo Jardim, goleiro, Paulo Henrique, Maicon, Léo Pelé e Lucas Piton. No meio de campo, Hugo Moura, Matheus Cocão e Payet ou Felipe Coutinho. Na frente, Adson, David e Verratti. Eu tô sendo até precavido em não colocar nessa escalação provável Payet e Coutinho juntos, né? Pode ser. E aí, por exemplo, o David seria sacado dessa equipe titular e teríamos Payet e Coutinho juntos nessa equipe do Vasco. Vamos aguardar apenas o jogo de amanhã. Temos essa projeção. O retorno do Adson é a principal notícia dessa preparação do Vasco, mas com essa possibilidade também do Payet e do Coutinho jogarem juntos. A gente já viu que o Paiva quer botar os 2 para jogar, né? Vamos ver. Uma última informação importante. Agora de tarde veio a confirmação da CBF. O clássico do dia 10 com o Fluminense vai ser no estádio Newton Santos, tá? Sábado, dia 10, 9h30 da noite, teremos Vasco e Fluminense no estádio Newton Santos. Favoritaço, aço, Vasco contra o Atlético Goianiense. A gente sabe que nas Copas, né, talvez um dos confrontos de maior disparidade nessa fase da Copa do Brasil. Mas, como diria Emílio Faro, né, o jogo é jogado. Não leva o jogo a sério, não, pra ver se você não é eliminado de bobeira aí pro Lanterna do Campeonato Brasileiro. Então, as 2 últimas derrotas do Vasco trouxeram um choque de realidade, digamos assim.
É importante o Vasco levar o jogo a sério, colocar o que tem de melhor, para não ser surpreendido. A gente tem um São Paulo e Goiás e um CRB e Galo, são 2 confrontos com bastante disparidade. Mas entre os times da Série A que se enfrentam, acho que esse é o jogo que tem maior disparidade entre os times, né? Também acho. Acho que o Vasco deu sorte no sorteio, né? Inegável falar, com todo respeito ao Atlético, mas a posição na tabela do Campeonato Brasileiro já reflete, né? Uma equipe que não consegue engatar uma sequência de resultados, vai brigar contra o rebaixamento, e o Vasco está nessa crescente, né? Apesar das 2 derrotas, né? 2 derrotas em condições assim, um pouco usuais, né? A partida contra o Atlético Mineiro, primeiro tempo horrível, segundo tempo conseguiu ali disputar alguma coisa, mas já estava 2-0. E a partida contra o Grêmio, né? A gente não pode considerar uma partida ruim do Vasco, porque o estado do gramado era fechatório, né? Incrível, não tinha como não tem como exigir um bom futebol em uma condição de gramado dessa forma. Agora, jogando contra o Atlético Goianiense, o Vasco tem a obrigação de se classificar, mesmo que seja com um empate lá e uma vitória aqui, o Vasco tem que se classificar. Tem time para isso e vai em busca dessa vitória aí. Vamos ver se... com 2 vitórias. Pois é, vamos ver se Coutinho e Paê jogarão juntos. Isso a gente só vai descobrir amanhã. Estaremos nessa. Isso aí, estaremos juntos amanhã em Atlético Goianiense e Vasco.